Meus irmãos, travou aqui, eu não ouvi. A palavra já foi passada para mim? Já. Sim. Sim, pastor. Tá contigo. Pelo jeito já há algum tempinho, né? Em primeiro lugar, boa noite. É prazer estarmos juntos, né? E que Deus nos abençoe nesta noite, como Ele nos tem abençoado, né? Meus irmãos, nós estamos estudando o livro Oficina de Casamentos, do reverendo Adão Carlos Nascimento. E nós já tivemos o nosso primeiro encontro. Em nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre alguns capítulos, né? Capítulo de número 1, que fala sobre compromisso. Capítulo de número 2, que fala sobre o amor. O capítulo de número 3, que fala sobre a comunicação do amor. Capítulo 4, que fala sobre o sexo. E o capítulo 5, que fala sobre transparência. E hoje, em nosso segundo encontro, conversaremos sobre os capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Um grande desafio nós temos aí pela frente, né? Eu acredito que até meia-noite, né, sairemos da introdução de cada capítulo. Cláudia falou aqui do meu lado, misericórdia. Então, o capítulo de número 6, características e defeitos, creio que vocês, né, leram. Capítulo 7 fala sobre feedback no casamento. Capítulo 8, lucros e prejuízos das pequenas coisas. Capítulo muito interessante, assim como todos. Capítulo 9 fala sobre os temperamentos. Capítulo 10, que fala sobre finanças, né? Capítulo 11, que fala sobre filhos, e capítulo de número 12, que fala sobre o relacionamento com os familiares. Vocês se recordam do objetivo do livro? Qual o objetivo do livro? Com qual objetivo o livro foi escrito? Alguém saberia me dizer rapidamente? A ver com o tema. Eu acho que é melhorar aquilo que é bom e arrumar aquilo que está bagunçado. Mais ou menos isso. Ótimo. Melhorar aquilo que já está bom e arrumar aquilo que não está tão bom, está um pouco bagunçado, né, Becário? Ótimo. O Marcos ia falar também? O lema que estava na introdução, né? Que não existe casamento ruim que não possa melhorar e nem casamento tão bom que não possa melhorar e o casamento ruim que não tem jeito, né? Que não tem mais condições de melhorar. Isso mesmo. Nas palavras do reverendo Adão Carlos, ajudar os casais que enfrentam dificuldades no casamento a encontrar o caminho da felicidade conjugal. Pois não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. Vejam só. E mostrar aos casais felizes que é possível ser mais feliz ainda, porque não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Meus queridos, o que eu fiz? Eu fiz um breve resumo de cada capítulo, tá? E a ideia é expor esses resumos, né? E a partir do momento em que formos expondo esses capítulos, os irmãos terão a oportunidade de participar. Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo de número 6, que fala sobre características e defeitos. Eu, particularmente, eu só tenho características. Eu não tenho defeitos, tá? Os defeitos eu atribuo a Cláudia, ok?
Então, não sei se funciona do mesmo jeito aí com vocês, mas aqui é assim. Eu fico com as características, né? O Marcos está dizendo que sim, e a Cláudia fica com a parte dos defeitos. Ainda bem que ela fez a janta, porque senão não iria jantar hoje. Vamos lá. Características, né? Aliás, o que é uma característica? É uma qualidade da pessoa que a faz diferente da outra. Essa é a definição que o autor traz, né? São qualidades, né, positivas ou até mesmo negativas, no sentido de que carecem de ajustes, né, com as quais nascemos ou aprendemos. E um defeito é uma imperfeição, é um desvio de caráter, é uma deformidade. E eu faço uma pergunta aos irmãos: qual é o desafio para o casal quanto a essa questão que envolve características e defeitos? Qual o desafio para o casal? Vocês pensaram sobre essa questão quando leram este capítulo? Qual o desafio para o casal? Eu vou apontar aqui alguns desafios que eu encontrei, percebi, e aí a gente bate um papo, a gente conversa um pouco sobre isso. O primeiro desafio é não classificar características como defeitos e exigir que o nosso cônjuge abandone essas características. Será que a gente confunde um pouco características com defeitos? É uma característica e não necessariamente um defeito. Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba invertendo essa questão e chamando de defeito aquilo que é apenas uma característica do cônjuge, ok? Uma outra questão que é um desafio para nós, somar a característica do cônjuge, né, com a sua, para que ambos extraiam delas o melhor. Né? Não é errado, né? Aliás, é importante que a gente, primeiro, separe o que é característica, separe o que é defeito, e no que diz respeito às características, né, a gente tenha uma postura sábia em relação às características. Podemos somar as características, que muitas vezes são bem diferentes. E ao somar as características, a gente acaba ganhando com isso. Né? A gente acaba ganhando com isso. Alguém pode dar um exemplo no que diz respeito a essa questão? Uma pessoa que pensa para tomar decisão. É uma característica, não é? É ruim? Não necessariamente. E uma pessoa que age rapidamente. É ruim? Não necessariamente. Então, uma é mais pronta para tomar decisão, a outra não é tão pronta assim. Então, quando a gente soma as duas características, a gente ganha com isso? A gente ganha com isso. Tá? Então, é importante que o casal, né, perceba isso. Né? Primeiro, não queira, né, não chame de defeito a característica, e, em segundo lugar, né, entenda que é possível somar as características, e quando isso acontece, o casal ganha. Vocês concordam ou não? Fiquem à vontade para comentar sobre isso. Ah, o meu marido, ele pensa tanto para tomar uma decisão. Amém que ele pensa tanto, né? Imagina se ele fosse como você, que às vezes age tão, né, depressa. Né? Ou às vezes, meu marido age, né, não demora para tomar a decisão. Às vezes é preciso tomar a decisão logo mesmo, não pode demorar tanto. Então, quando a gente soma, a gente ganha. Correto, queridos? Tudo bem? Então, vamos lá. Uma outra questão que eu coloco é quanto aos defeitos, né?
é preciso entender, e o autor coloca muito bem isso, que nenhum cônjuge pode mudar o outro. Ah, pastor, eu estou tentando tanto mudar o meu marido, o senhor não pode falar isso, né? É o autor que coloca, e eu creio que ele está corretíssimo nisso. É preciso entender que nenhum cônjuge pode mudar o outro, mas pode e deve ajudá-lo a corrigir os seus erros, os seus defeitos, né? Então, o que fazer e o que não fazer para que um cônjuge possa ajudar o outro, né, a corrigir, né, os seus defeitos. O que fazer, o que não fazer. Bem, primeiro, não ressalte o defeito a ser corrigido, porque com isso você só reforça, né? Não ressalte o defeito, né? Porque às vezes acontece isso, a gente quer corrigir ressaltando, sempre enfatizando, né? E isso não é bom. Como resolver então a questão? Foque no que é certo. Exemplo, a pessoa tem o hábito, às vezes até mesmo um filho ou cônjuge, né, tem o hábito de soltar umas mentirinhas de vez em quando, né? Se você ficar reforçando o erro, né, a pessoa não vai se corrigir, ela não vai conseguir, né, mudar. Não é assim que a gente consegue, não é assim que a gente ajuda. Então, como fazer? Fale a verdade. Fale a verdade, né? Ressalte a importância de falar a verdade, né? Porque agindo assim, você ajudará o seu cônjuge a corrigir o seu erro. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão que envolve características e defeitos a partir da leitura que fizeram? Pode falar, Marcos. Eu penso assim, pastor, se você que quer ajudar a corrigir os defeitos, né, do seu cônjuge, você tem que primeiro olhar para os seus, né? Porque todo mundo tem defeito, não tem jeito. É olhar para os seus e se você tem alguma coisa que passa, que ela faz que você não gosta, eu acho que você tem que servir de exemplo, né? E vice-versa, né? A mulher também. Se ela tem alguma coisa que não concorda em você, ela dá um exemplo primeiro. Assim, não precisa confrontar, não precisa ficar dizendo, mas seja exemplo, ó, eu faço assim assado. O cara vai perceber, ou a esposa vai perceber, né? Essa questão da mentira mesmo. Se é um defeito ou para os filhos que seja exemplo, não minta. Aí ele vai olhar para você e falar, pô, meu pai e minha mãe, eles não mentem, né? Mesmo que a coisa seja difícil, seja dura, mas eles sempre falam a verdade. Então, eu acho que tem que ser exemplo. Exato. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos passar para o próximo capítulo, porque a média é gastarmos aí uns 10 minutos em cada capítulo, ok? Então, vamos lá. Capítulo de número 7, que fala sobre feedback no casamento. O que é um feedback? Não é um filho do Bergkamp, né? O feedback, né? O que é um feedback? É um retorno, né? Um feedback. Feedback é um retorno, tá? Retorno do quê? Retorno do quê? Vou ajudar vocês aqui, ó. Retorno de como as ações do outro estão chegando, né? Retorno de como a pessoa está se sentindo, né? Retorno acerca daquilo que agrada e daquilo que não agrada.
retorno, né? É interessante que quando as pessoas falam sobre feedback, isso parece que assusta um pouquinho, né? Porque as pessoas, elas acham que o feedback é algo, via de regra, negativo, ruim, né? Mas o feedback pode ser também e deve ser sobre coisas boas que o outro faz, sobre sentimentos bons que o outro está provocando em você, né? Olha, eu fiquei tão feliz com a sua atitude hoje. Isso é o quê? Isso é um feedback, não é verdade? Um feedback não precisa ser necessariamente sobre questões ruins, questões difíceis, né? Às vezes é necessário, né, você conversar sobre questões que não estão muito boas, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que leu, no que diz respeito a esse capítulo? Ou da dificuldade que encontra em relação a isso? Pastor, no livro fala uma coisa muito real. Eu acho que, assim, para a maioria das mulheres, né, a gente já tem uma autodefesa. E daí ele fala sobre a gente estar sempre em autodefesa, já pronta para responder aquilo que a pessoa vai falar. E às vezes a pessoa tá falando com carinho, tá, tipo, tentando melhorar e a gente já tá ali, pronta para reagir ou para dar uma resposta em cima. Eu me vi muito nisso, porque eu sou muito reativa. Então, as pessoas vêm falar comigo, eu já tô com a resposta pronta, sabe? E aprender a aceitar, né? Que às vezes é para te melhorar, para melhorar a sua percepção de alguma coisa ou a sua atitude em relação a alguma coisa. Sim, sim. Sabe o que eu vejo também? É que, às vezes, a dificuldade em receber feedback é que, muitas vezes, a pessoa ela só recebe críticas. É um feedback mais voltado para crítica. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Não que não seja verdadeiro, né? É que isso, de certa forma, Rafa, já prepara a pessoa de antemão, como que diz assim, mais uma vez, já vem apontar os meus erros de novo. Quer dizer, nunca se dispõe a dar um feedback positivo, a dizer assim, puxa, que legal, olha só, né? Como as roupas que você lavou ficaram branquinhas, as roupas que eu sujei, né? A casa que você organizou, que eu larguei toda bagunçada, que ótimo. Então, eu creio que tem essa questão também, né? Não prepara o coração para a esposa, para ouvir. Mais alguém sobre essa questão? Podem dar um feedback, viu? Pastor, como está aqui no livro mesmo, aqui no terceiro item, ele coloca mesmo como um julgamento, né, esse feedback. E ninguém gosta de julgamento. Sim, 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 sim. A pessoa É que às vezes o feedback né? Ele é passado trazendo uma conotação, é um feedback misturado com uma crítica nua e crua, algo sem amor, né? Sem compaixão, sem misericórdia. Você percebe que, no fundo, não tem a intenção de construir, né? Tem a intenção de desconstruir. E aí a dificuldade de ouvir, viu, Regina? Eu acho que é muito... Viu? Vai falar? Nosso Oi, moderador. Rê, quer falar? Pode falar, Rê. Não, Lu, pode falar. Fica à vontade. Eu acho que é assim, pastor. Também tem formas e formas de falar, né? Muitas vezes a pessoa vai dizer algo para você e ela é ofensiva na forma de falar. Então, acho isso bem ruim, né? E você falando de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais branda, eu acho que é mais fácil de você aceitar isso, né? Pode até ser uma crítica,
mas de uma forma mais branda, você aceita melhor do que uma forma ofensiva. Sem dúvida. Mais alguém ia falar? Tem uma questão aqui, né, que o autor ele coloca, né, das recomendações sobre como dar e receber feedback, né, eu destaco a que ele coloca, né, uma das, no caso, ser realista. E ele diz assim, às vezes queremos transformar o nosso cônjuge em outra pessoa. Sonhamos com um tipo de esposa ou marido e queremos que o cônjuge seja a pessoa de nossos sonhos, tá? Nesse caso, o feedback que damos ao nosso cônjuge terá uma forte dosagem de rejeição, de reprovação, e por isso essa dificuldade em ouvir. Por isso essa dificuldade em ouvir. Isso me faz pensar, irmãos, na inveja, né? É interessante essa questão, porque o invejoso, ele não consegue usufruir do que o outro tem, né? Nem viver a vida que o outro tem, nem desfrutar dos bens que o outro tem. Né? E o pior é que, com isso, ele não usufrui do que tem. Então, criar um cônjuge ideal, eu vejo assim que é uma loucura, tá? Você não viverá com ele, tá? Com esse cônjuge ideal, porque ele não existe. E, ao mesmo tempo, viverá, mas é como se não vivesse com o seu cônjuge real, né? Com o seu marido mesmo. Então, a pessoa constrói aquele cônjuge ideal, né? Vive em função desse cônjuge ideal e todo feedback que dá tendo como ponto de partida aquele cônjuge ideal que ela idealizou, que ela criou, e por conta disso, o feedback que ela então dará ao seu cônjuge real trará sempre essa ideia, essa conotação, né? essa reprovação, né? Essa dosagem, como o autor diz, né? de rejeição. Né? Porque, na verdade, ela quer que ele atinja, né? Aquele, em termos de comportamento, aquele ideal que ela colocou em sua mente. Achei isso bem interessante, né? O que ele coloca. E aí, olha só o que ele diz no final, que o cônjuge mais feliz, olha só, a gente tem que gravar isso, irmãos, colocar na porta do quarto, tá? Porta do quarto. O cônjuge mais feliz é aquele que aprendeu a amar o parceiro real e não aquele imaginário dos seus sonhos, tá? Então, tem gente que vai passar a vida inteira casada, tá? Mas solteira ao mesmo tempo em busca desse cônjuge ideal. Casada, mas ao mesmo tempo solteira em busca desse cônjuge ideal, né? Porque não desfrutará desse cônjuge real que está diante dela exatamente por conta dessa idealização. Né? E aí a vida será o quê? Infeliz. Um vazio quase que eterno. Posso falar? O que eu acho que é mais gostoso é você falar é quando nós sentimos muitas coisas e não falamos. Falar, eu amo você, né? Eu aprendi muito a falar isso para o Sérgio, como eu amo muito ele. E isso foi muito importante na nossa vida. Porque muitas vezes você não escutou a vida inteira isso, nem do seu pai, nem de sua mãe, nem dos seus irmãos, de ninguém. Quando você passa isso, eu amo você, isso é muito gostoso. E você começa a ensinar o seu parceiro, ele retribui para você, eu também te amo muito. E essa palavra, ela tem um poder muito grande em nossas vidas como mulher.
né? E de retribuir isso para o nosso marido. Você está cansado, muitas vezes está tão preocupada, a situação da vida, né? Mas nós não falamos isso, o que sentimos. Sentimos, ficamos caladas. Mas é importante você falar que você ama. É muito importante essa palavra. Não só amor, outras palavras. Você elogiar o seu esposo em todo sentido, né? O apelido do Sérgio agora é Dindinho, né? Então, toda hora meu Dindinho está aqui do lado. E sempre eu estou elogiando ele. E isso é muito importante. E assim ele também me elogia muito em várias coisas, limpeza da casa, seja uma comida. Como isso é importante, esse feedback entre nós dois, assim, né? De um ser parceiro do outro. E traz isso uma alegria dentro de casa, que os nossos filhos percebem, essa comunhão dentro de casa entre nós dois. Isso é interessante. Meus irmãos, eu continuo sendo o reverendo Sérgio, viu? Tá? Saindo dessa reunião aqui, ó, nada de din-din aí. Pastor, Então, a ideia, né, que se dá de casamento para gente, tem, né, que a gente, a mãe, né, com todo aquele carinho, você vai achar o seu príncipe, ainda tem aquela história, né, você vai achar o seu príncipe encantado e tal, e quando casa, não é o príncipe encantado, né? E eu tinha uma amiga que ela casou antes e falou, olha, os jovens tinham que ser orientados o que é o casamento, o verdadeiro casamento, né? E eu ficava assim, nossa, que será que tem no casamento que ela está falando isso para gente? E depois a gente começou a ter estudos, tudo, né? E isso é muito importante, porque a menina fica imaginando que vai casar com aquele príncipe encantado, né? E isso não existe, isso é um conto de fadas, né? É uma verdade, é uma história que a gente tem na mente quando acontece alguma situação que vem a não ser aquilo, né? A gente se depara com aquilo e acaba fazendo coisas que não é agradável para o casamento, né? Ou se liberta assim, desse cônjuge, né, ideal, ou passará a vida inteira, muitas vezes, casada e solteira, ou casado e como se fosse solteiro. O feedback só tem a fortalecer, né, pastor, o casamento, né? Porque a vivência, a convivência a dois é bem, né? Existem situações, como o senhor bem pontuou aí, né? Que precisa ter, e a Cláudia também pontuou aí, assim, de ter essa forma de falar, né? De apontar, de se conversar, né? Porque é basicamente isso, né? Na vida a dois, né? Na caminhada, né? A dois, né? Verdade. Vamos lá, vamos para o próximo capítulo, capítulo de número 8, né, que fala sobre lucros e prejuízos das pequenas coisas. Muito interessante também esse capítulo de número 8, né? Pergunta aos irmãos, o que destrói as bases de um casamento? O que destrói as bases de um casamento? Olha só que o autor coloca: o somatório de pequenos erros, descuidos e aborrecimentos destrói as bases do casamento. A seguir, né, surge uma crise mais grave, né, e aí o casamento desaba. Então, ele coloca que o maior perigo à segurança do casamento não são as grandes crises, são as pequenas coisas, né? São as pequenas coisas. Se, por um lado, há pequenas coisas que podem enfraquecer o casamento, podemos colocar também que há pequenas demonstrações que podem enriquecer e fortalecer a vida conjugal. Pequenas demonstrações. Pequenas coisas podem destruir, tá? Assim como pequenas coisas podem fortalecer, né, a vida conjugal. E aí eu vou perguntar a vocês uma
fazer uma pergunta a vocês e eu peço que vocês não me respondam, tá? Apenas pensem, avaliem com carinho, mas não me respondam. Gostaria de perguntar aos homens, né? Qual a pessoa mais importante na vida do esposo, na sua vida, para você, esposo? Qual a pessoa mais importante para você? Não responda, tá? Pode responder para você mesmo, tá? Gostaria de perguntar às esposas, né? Você, mulher, qual a pessoa mais importante para você? Responderam? Uma das coisas que o autor coloca, coisas pequenas que podem fazer toda a diferença no casamento, né? É que eu, na verdade, acho é pequena, mas é grande ao mesmo tempo e, com certeza, faz toda a diferença, é dar preferência ao cônjuge. É dar preferência ao cônjuge, tá? Então, a esposa deve ser a pessoa mais importante na vida do marido. E o marido deve ser a pessoa mais importante na vida da esposa. Tá? Porque quando é a pessoa mais importante, então nós daremos então o quê? Preferência. Preferência. Então, a pessoa mais importante na sua vida, você que é esposo, é a sua esposa. Sua mais importante na sua vida, você que é, né, esposa, é o seu esposo. Os pais são importantes, pastor? Claro que são, tá? Mas a nossa maior atenção, a nossa maior estima, né, e os nossos primeiros, digamos assim, cuidados devem ser reservados para o nosso cônjuge. Concordam, irmãos? É assim, olhando de maneira geral para os casamentos, é assim a gente ver isso. É uma coisa simples, pequena, e ao mesmo tempo tão importante. O que vocês têm a dizer sobre isso? Pastor, assim, deveria ser dessa forma, mas nem sempre é assim. Quando você é casado de novo, casadinho de novo, e você não tem filhos, é um relacionamento. A partir do momento que você tem filhos, infelizmente, a gente troca, às vezes, a esposa pelos filhos, a esposa troca o marido pelos filhos, e essas pequenas coisas, não digo que isso vai acabar com o casamento, porque isso é muito importante, a educação, o amor aos filhos, tudo isso. Mas não é dessa forma que funciona. Geralmente não é dessa forma que funciona. Depois, com o passar do tempo, eu acho que são etapas. Com o passar do tempo, os filhos vão ficando adultos e vão ter os seus próprios relacionamentos, vão saindo para trabalhar, estudar, e você vai ficando só você, novamente, com a sua esposa, aí volta a ser. Volta a ser, porque ali fica só os dois. Aí depois vem os netos, aí você fala, não, neto é a coisa mais importante. E, infelizmente, é assim que funciona. Eu acho que é por etapas, sabe? Só que você não pode perder de vista a importância da esposa, essa questão das pequenas coisas, né? De você tratar bem, de ter carinho, de ter cuidados com sua esposa e vice-versa. Eu acho que isso você não pode perder de vista em qualquer momento, né? Na vida do casamento. Sim, é um desafio. Muito grande. É um desafio. Porém, nós não podemos perder de vista esta questão, que a pessoa mais importante, independente, né, das fases, essas fases são importantes, são necessárias, e quando a gente diz que a pessoa mais importante
é o nosso cônjuge, com isso a gente não quer dizer que não daremos importância aos filhos, importância aos netos. Não amaremos os filhos, não amaremos os netos. Claro que amaremos os filhos, amaremos os netos, né? Mas, em termos de prioridade, de importância, é o cônjuge. Mesmo porque, se não for assim, nós estaremos dando um modelo inadequado para os nossos filhos e para os nossos netos. É um modelo inadequado. Alguém quer falar um pouco mais sobre essa questão? Então, vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui, ó. E se os casais estão fazendo o contrário, estão sendo um péssimo modelo para os filhos e prestando, na verdade, um desserviço aos filhos antes mesmo que se casem, tá? Porque dar preferência é uma pequena coisa que prevalecerá, né, sobre questões complicadas, a crises que virão, né, e prevenirá, na verdade, o casamento de enfrentar grandes problemas e de chegar até a um ponto de não haver mais a possibilidade dos dois continuarem juntos. Se não for, o marido não for prioridade para a esposa não for prioridade para o marido. Eu vejo isso como algo como tão sério, porque é como se a gente estivesse prestando realmente um desserviço ao casamento dos filhos, porque estaremos dando um modelo errado. E eles vão reproduzir o nosso modelo, né? E aí o seu filho não terá a esposa dele como prioridade, assim como você fez. Mas se você teve a sua esposa como prioridade, se você a amou em primeiro lugar, deixou isso claro, o seu filho terá isso como modelo. Eu vejo assim também, tem muitos casamentos que chegam a um certo ponto que eles vivem na mesma casa e não são casados mais. Cada um tem seu quarto e cada um tem sua vida, porque não foi cuidado isso no começo. É um caso muito preocupante. Tem muitos casos assim que eu conheço que são casados e não são casados, são presos porque têm uma vida social junto à sociedade, financeiramente, mas casamento já não existe mais, porque não foi cuidado a parte principal, que é os dois. E aí uma questão que o Marcos colocou, depois os filhos vão embora, né? Vão embora, aí você fica com o seu companheiro, né? Só vocês dois. E aí como que será essa relação? Ok, queridos? Pastor. Mais alguém? Eu. Sim, Rodrigo. Interessante que esses capítulos têm, assim, tem uma sequência, parece que um tema chama o outro, né? E começou falando sobre as características e os defeitos, depois o feedback. Uhum. Vejo que quando a gente tem o feedback, né? Não tem tanto a virar um serviço de atendimento ao cliente, né? Que é só reclamação. Uhum. E começa a compartilhar os defeitos e com isso, com o tempo, a gente acaba amadurecendo um ao outro, né? Esses dias, eu até estava conversando com a Aline, e como que a gente, ao passar do tempo, a gente amadureceu com relação aos nossos erros, né? Algumas características também que a gente tinha quando era um casal mais novo, né? E com o tempo a gente foi amadurecendo junto, né? E nisso eu acho que o lado da amizade, né? Além de sermos um casal, essa troca de você sentar e compartilhar mesmo ser uma só carne, como a palavra de Deus falou, né? Não só a família, né? A gente sentar, planejar, vamos pensar em tudo. Então, eu acho que tudo isso tem que acontecer, né?
eu pensei nisso quando você falou nessa de dar preferência ao cônjuge, né? É algo que não é fácil, né, a princípio, mas a gente acaba aprendendo e desenvolvendo isso com o tempo. Sim, enquanto você falava, Rodrigo, me veio à mente uma questão interessante, né? Porque quando o esposo, ele dá preferência à esposa e a esposa faz o mesmo, isso gera o quê? Isso gera segurança, não é verdade? Isso gera segurança. A esposa se sente segura, o homem se sente seguro, o esposo se sente seguro. Por quê? Porque um sabe que é prioridade na vida do outro, tá? E quando isso acontece, quem ganha com isso? Porque às vezes a gente pensa que, não, se eu der prioridade ao meu esposo, os meus filhos vão perder com isso. Se eu der prioridade à minha esposa, os meus filhos vão perder com isso. Na verdade, quem ganha com isso tudo? Os filhos. Porque a esposa irá se sentir segura, né, feliz, terá mais disposição para cuidar dos filhos. Agora, quando acontece o contrário, isso gera o quê? Insegurança. Gera tristeza, gera angústia, tá? E quem vai sentir o reflexo disso tudo? Os filhos. Então, se você quer cuidar bem dos seus filhos, tenha como prioridade a sua esposa. Tenha como prioridade o seu esposo. Acho isso bem interessante, que cabe uma reflexão nossa aqui, uma atenção bem especial. Ok? Pastor, Sim, Beccaria. eu olho assim, ó, com filhos você consegue ter uma esposa? Não. Com a esposa você consegue ter filhos. Então essa é a sequência natural da vida. Uhum. É claro que muitas pessoas invertem. E infelizmente alguns invertem até pro lado da mãe. Ele pensa que a mãe ainda é mais importante na vida dele do que a esposa dos teus filhos. Exatamente. É uma situação que é mais constrangedora ainda. Isso. E aí, Beccaria, vai gerar insegurança na esposa, vai gerar conflito na família, ciúmes, né? E aí é uma confusão, porque foge totalmente do padrão de Deus. Vamos prosseguir, porque temos ainda muita coisa, né, pela frente, ok? Capítulo 9, que fala sobre os temperamentos, tá? Temperamentos. Meus irmãos, neste capítulo são descritos os vários tipos de temperamentos, né? Nós não vamos aqui discorrer, né, sobre cada temperamento. O que eu posso colocar aqui é que há temperamentos que são mais, digamos assim, compatíveis e outros mais incompatíveis. Vocês querem falar alguma coisa que chamou a atenção de vocês em relação à leitura que vocês fizeram sobre esse capítulo? Não? Tô vendo o pessoal dando risada aí, acho que se identificaram em algum temperamento aí, né? É que a Lúcia falou para mim não falar o meu temperamento. É que eu me encontrei aqui no 3. No 3, qual que é? Eu sou ativo e exuberante. Ah. A Lúcia fala, não fala isso. Esse livro é bem interessante, né, pastor? Gostei o livro todo. Esse capítulo eu gostei porque a gente entendeu mais, né, a respeito dos temperamentos, o temperamento que a gente tem. Eu gostei muito mesmo. Assim, eu estava terapia aqui em casa. Eu estava estendendo roupa, lembrando do livro. Estava fazendo alguma coisa, lembrando dos temperamentos. Foi muito bom. Eu gostei da explicação dele aqui. Sim. Via de regra, a gente busca uma pessoa que tem um temperamento diferente do nosso. Tá? E aí, eu vou colocar uma questão aqui que me veio à mente durante a leitura deste capítulo 9, né? Como eu vejo também a questão da incompatibilidade. A incompatibilidade, ela se dá
não quando os temperamentos são diferentes, tá? Mas quando são mais, né? Aliás, mas quando são iguais. Então, às vezes a gente acha que a incompatibilidade é porque nós estamos casados com uma pessoa que tem um temperamento diferente. Não necessariamente. A incompatibilidade, ela pode se dar quando nós estamos casados com pessoas que têm um temperamento igual ao nosso. Vocês já lembram daquela máxima que 2 bicudos não se beijam? 2 bicudos não se beijam. O que eu vejo como desafio... então isso é um desafio, pastor, né? Que há pessoas que você percebe que elas têm o mesmo temperamento, são explosivas. Imagina 2 pessoas com esse temperamento, né? Temperamento explosivo. Ou 2 pessoas com temperamento e que nesse temperamento, esse temperamento é próprio de pessoas que assumem a liderança. 2 líderes. Vai precisar de ajustes aí, não é verdade? Tá? Então, vai precisar de ajustes. E eu vejo que o grande desafio que nós precisamos, sobre o qual nós precisamos pensar, é que quando há a incompatibilidade de temperamento, é preciso entender que não é a incompatibilidade em si que é determinante para o fracasso do casamento, mas aquilo que o casal ele faz no tocante à incompatibilidade. Problemas teremos em qualquer área da vida. Desafios nós teremos diante de nós, né? Eu estou casada com uma pessoa que é totalmente diferente de mim, né? Ou totalmente igual, na verdade, né? Muito parecida comigo, né? E a gente tem tido alguns conflitos. Como trabalhar essa questão? Então, não é a incompatibilidade, né, que vai ser determinante, mas a maneira como você lidará com a incompatibilidade. E aí a questão é como nós temos lidado, né, com a incompatibilidade, né, com as crises, com os problemas que surgem por conta do nosso temperamento, né? O autor ele coloca algumas alternativas aí em termos de solução. O que vocês podem destacar do que o autor coloca? Ele diz que o casal deve procurar a adaptação dos temperamentos, né? A adaptação, né? Então, o que é necessário? Reconhecer as fraquezas do seu temperamento. Reconhecer as fraquezas do seu temperamento. Isso se dá até quando os temperamentos são diferentes. Por exemplo, a pessoa que tem um temperamento, né, e tem uma predisposição para a liderança, tá? E o seu cônjuge não tem essa predisposição para a liderança, tá? É uma pessoa mais introspectiva, é uma pessoa que não assume tanto a posição de liderança. Esse que lidera, ele tem que tomar cuidado, tá? Para que ele não sufoque o seu cônjuge, que não tem essa característica, né? Então, é importante. E esse que tem essa característica de ser mais pacato, de não tomar tanta... não estar tanto à frente das questões, ele também precisa entender que é preciso, em algum momento, mudar isso, né? Se predispor a assumir um pouco de liderança, porque senão ele também vai sobrecarregar o outro. Então, essa adaptação, eu acho ela super necessária no que diz respeito aos temperamentos.
que ele coloca, né, então aqui, ó, reconhecer as fraquezas do seu temperamento, conscientizar-se da necessidade de mudança, né, e tomar a decisão de mudar, sobretudo buscar o auxílio do Senhor, né? Às vezes eu já ouvi isso, eu sou explosivo e todo mundo tem que me aguentar assim mesmo, né? Não é assim, tá? Isso não agrega. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Então, vamos lá. Vamos passar para um outro capítulo. Depois podemos conversar, irmãos, de maneira particular com quem desejar, né, sobre os capítulos e sobre essa questão dos temperamentos. Finanças, esse é um assunto tranquilo. Esse é um assunto que não dá dor de cabeça. Esse é um assunto super tranquilo, que não interfere no casamento, na harmonia da família. Uma bênção, não é assim? Esse talvez seja um dos assuntos mais difíceis, não é verdade? O pessoal fala que dinheiro dá dor de cabeça, né? Por isso que eu não tenho dor de cabeça, não tenho dinheiro. Né, Beccaria? Ou Exatamente. então, pastor, um tema de uma revista de muito tempo atrás, né? Sim. Até que as dívidas os separem, né? O casamento, até que as dívidas os separem. Título de livro. Título, não lembro se é livro, mas é da revista Lar Cristão. Sim. O reverendo Adão Carlos, ele traz um dado interessante e triste ao mesmo tempo. Ele diz que 50% dos casais nos Estados Unidos têm dificuldades graves com relação às finanças. E eu creio que não apenas nos Estados Unidos, né? Sendo lá um país de primeiro mundo, eles já enfrentam dificuldades, né, com respeito a isso. Imagine no nosso caso aqui, né? Então, o dinheiro é um dos fatores que mais contribui para brigas, né? Para frustrações e preocupação no lar. Eu vejo, irmãos, que o grande problema, né, não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o coração corrompido que administra o dinheiro, que lida com o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é que nós sofremos, continuamos, né, sofrendo os efeitos da queda. O nosso coração é um coração corrompido. Os nossos valores, infelizmente, muitas vezes não são os valores de Deus. Aquilo que nós almejamos, que o nosso coração almeja, tá? Não é aquilo que Deus realmente deseja que os nossos corações almejem. Esse é o grande problema no que diz respeito ao dinheiro, né? E aí o autor ele traz algumas orientações para que a gente possa administrar melhor esta questão. Tá? Quais as orientações que o autor traz? Primeira orientação: cada um deve comprar aquilo que deseja em seu coração, sem dar satisfação ao outro, e muito menos sem pensar no dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, né? Nada disso, nada disso, né? Às vezes a gente compra, a gente gasta como se o amanhã não fosse chegar, mas ele chega, né? Mas ele chega. A melhor coisa que me ocorreu foi quando eu fui para o Pará, isolado lá no meio da selva, quase que não tinha condições de comprar nada, né? Os cartões que eu levei nem usava praticamente. Graças a Deus, foi uma bênção na minha vida, né? Mas vamos lá, quais as orientações? O casal deve ter um orçamento. Essa é uma questão séria, a gente brinca,
mas essa é uma questão séria e que nós devemos levar com seriedade, tá? Com rigor. Então, o casal deve ter um orçamento e procurar manter-se nele. Não adianta você ter um orçamento e não levar à risca o seu orçamento. É importante isso, ter um orçamento, colocar, né, aquilo que vai gastar ao longo do mês. Quem faz isso? Não precisa responder, né? Quem faz isso? Uma outra questão que ele coloca, né? Acordo. Tudo que tiver de ser adquirido fora do orçamento deve ser feito de comum acordo. De comum acordo. Ah, mas eu trabalho, eu ganho, eu trabalho, só tenho a minha renda em casa, então eu sou o provedor do lar, então eu não tenho que dar satisfação para minha esposa, porque só tem a minha renda aqui no orçamento. Tá certo isso? Pastor, Não tá certo. Não está certo. É os dois em comum acordo, né? Ainda que a renda seja fruto do trabalho apenas de um. Tá? Porque a gente tem que tomar cuidado também em relação a isso. Porque quando a renda é fruto do trabalho apenas de um, a tendência é que esse um, né, tome a frente. É que esse um se veja no direito de comprar, né, sem dizer, olha, vamos comprar isso aqui, né? Agora, quando o outro, né, que não tem uma renda, que não tem participação nessa renda porque ainda não trabalha, tem que comprar alguma coisa, então esse tem que comunicar. Não, os dois. Entenderam? Os dois. Paulo. Marcos. xinga, mas não ofende. Paulo, não. Eu penso assim, lógico que cada casal ele tem a sua dinâmica e ele entra em acordo e cada um acha que faz aquilo que é bom para si. Né? Isso eu vou para dar lição de moral. Mas existe, eu acho que o grave problema, dois, na verdade, os problemas, a questão de finança, justamente um é esse aí, às vezes o casal trabalha, os dois trabalham e o dinheiro não é da família. O dinheiro é meu. O dinheiro é seu. Então, você não opina no meu dinheiro. Eu vou gastar, vou comprar, você paga as contas e o meu dinheiro é para meus gastos pessoais. Eu vou fazer isso, fazer aquilo lá, e o marido paga as contas. E eu acho, na minha opinião, eu acho que o dinheiro é da casa, é do lar, é da família. Independente se você ganha pouco, ganha muito, ou se você é sozinho, se você trabalha sozinho, o dinheiro é da família. Vai juntar os dois salários, vamos pagar as contas, às vezes se sobrar, sobrou, quem que vai fazer? Ah, faltou. Então vamos cortar aqui. E tem uma outra coisa também que às vezes a mim me incomoda, mas já aconteceu isso aqui em casa. Mas tem muita gente, muito homem que fica incomodado quando a mulher ganha mais que o marido. Quando a mulher ganha mais que o marido, e às vezes a mulher também sobrepõe. Acha que ganha mais, então começa a passar a mandar mais do que devia. Porque, assim, teve uma época que eu estava desempregado e o salário que tinha era da Lu. Passei 1 ano e meio desempregado e o salário que tinha era da Lúcia, no Conselho Tutelar. E sempre assim, o dinheiro é da casa. Nunca quis sobrepor por eu estar desempregado. Então, eu acho que isso é um acordo que você tem que ser firmado já no namoro, no noivado, para o casal estar ciente que o dinheiro é da casa. Esse é o meu ponto de vista. Tem casal que se dá muito bem dessa forma. O dinheiro é seu, o dinheiro é meu, e você administra de uma forma, administra de outra, e cada um é cada um. Mas eu vejo que é por aí, que o dinheiro é do lar. Sim. É um bem comum. Mais alguém? Pastor? Sim. Eu lembro que certa vez, já faz um bom tempo, o Beccaria fez um curso, acho que era um curso na igreja sobre finanças.
Eu e a Aline participamos desse curso e nós não éramos ainda nem casados. E isso, assim, é algo que a gente não esquece, porque a gente leva isso até hoje para a nossa vida, esse lance de fazer o orçamento pensando na família como uma coisa única. E é algo que, assim, é algo que foi muito abençoador para as nossas vidas, porque já aconteceu, como o Marcos falou, a Aline já ganhar mais que eu, já aconteceu da gente, pessoal, vamos sentar, assim, nenhum dos dois tínhamos faculdade, assim, vamos priorizar você estudar primeiro, né? E assim a gente foi decidindo os nossos objetivos, sendo esse lado financeiro como uma coisa única. E isso, graças a Deus, foi algo assim que até hoje assim tem nos abençoado demais. Pensar assim, o dinheiro é da família, é de todos, né? E assim nós decidimos os objetivos do lar, Sim. né? Então, a Deus foi algo muito bom, abençoador. Ô, Rodrigo, se vocês eram solteiros, não fui eu, não. Foi meu pai que deu essa palestra aí, velho. O grande problema, irmãos, é que nós não vivemos o que a palavra de Deus diz. Deixa pai e mãe e se tornam uma só carne. Tá? Então não é meu, é nosso. Né? Não fui eu que ganhei, nós ganhamos. Não deve ser usado pensando naquilo que eu desejo comprar, mas naquilo que nós desejamos comprar. Né? Então, o grande problema do ser humano é que não vive a palavra de Deus. E isso vai trazer desdobramento em todas as áreas, inclusive na área financeira. Vamos avançar um pouco mais. 3, né? Fazer dívida só quando for absolutamente necessário, né? Tem gente que gosta de procurar promoção, né? Mas não está precisando, tem uma promoção, mas você não está precisando. Mesmo que esteja em promoção, mas você não está precisando. Então, para que comprar, né? O casal deve viver dentro de sua realidade, não deve querer impressionar as pessoas ou fazer o que elas fazem. Ah, tá vendo lá? Foram viajar. A gente não viaja nessa casa. Meu Deus, por favor. Não é assim. Você viaja de acordo com o seu programa. Você se organiza, né? Então, eu vejo muitas vezes essa competição entre famílias, né? Entre famílias. E isso não é saudável, não é bom. Tá? Não é bom. Ele coloca isso. Uma outra questão, as compras devem seguir um critério racional e não no calor da emoção, né? Critério racional e não no calor da emoção. Será que há pessoas que compram no calor da emoção? E como, né? E como? E eu gostei desse critério, o último critério, né? O maior bem de um casal é ter um ao outro. O maior bem de um casal é ter um ao outro. Às vezes a gente, né, fica achando que a gente precisa ter isso, ter aquilo, para que então o nosso casamento, né, seja abençoado. Né? Precisamos fazer isso. Claro, você pode fazer dentro do seu orçamento, no tempo certo, na hora certa, com organização, mas, sobretudo, é preciso entender que o maior bem que você tem é o seu cônjuge, é a sua família, são os seus filhos, né? Esse é o maior bem. Lá em Ourinhos, as pessoas andam muito mais de bicicleta do que aqui, né? E andam assim, porque gostam de andar, é um hobby, né? Para a questão do condicionamento físico, né? Mas eu vejo que muitos, né, têm a bicicleta como meio de transporte. E das cenas que eu sempre via em Ourinhos e eu admirava, eu ficava tão feliz, né? Eu me lembro de jovens namorados, né?
o rapaz pedalando e a moça sentada no quadro da bicicleta, e os dois felizes da vida, indo para lá, para cá, no meio de carrões, né? E isso me chamava atenção, eu via a felicidade, porque um tinha o outro, a felicidade do casal era isso, era essa, né? Ficava evidente que a felicidade deles estava no relacionamento deles, né? Então, às vezes, a gente quer tantas coisas, quando, na verdade, a gente esquece que o maior tesouro que a gente tem é quem está do nosso lado, que nós temos, né, o nosso cônjuge. Alguém pode ler a reflexão no que diz respeito a esse capítulo, lá no finalzinho? Alguém pode ler aí a reflexão? Quando o dinheiro se torna o foco das desavenças, os problemas em nosso relacionamento estão provavelmente em outro ponto. O dinheiro pode tornar-se simplesmente uma desculpa para ventilar os ressentimentos acumulados. Achei muito interessante essa questão aqui. É muito interessante. Pode ser que o problema do casal não seja o dinheiro, tá? Pode ser que o problema do casal esteja em outra área, né? E é preciso atentar para isso, olhar com um olhar mais amplo. Ô, pastor, Sim. eu ouvi dizer, será também, não sei se é verdade, e quem tem muito dinheiro, os ricos, os muitos ricos mesmo, os milionários, cada um costuma ir, às vezes é para o mesmo lugar, mas cada um vai com a sua condição diferente, porque se acontecer um acidente e não morre todos de uma vez, e não tem com quem deixar o dinheiro, vai deixar para os outros, né? Eu tive um exemplo lá na empresa que eu trabalho. O dono da empresa que eu trabalho, ele mora aqui em Santo André, no bairro Jardim ali. Vai os três, a esposa, o marido, a esposa e o filho. Os três trabalham lá. Vai os três para o mesmo lugar, sai do mesmo lugar, mas cada um vai com a sua BMW. Porque o medo de acontecer alguma coisa, ele já falou isso mesmo, o medo de acontecer alguma coisa, de um assalto e de um sequestro e levar todos eu não disse aí o meu dinheiro vai ficar com quem. Mas você vê o quanto o dinheiro é importante na vida deles. Nenhum outro é tão importante quanto o dinheiro que eles têm na vida deles. Sim, e com isso acaba privando a pessoa de desfrutar, né, do relacionamento com o cônjuge, com os filhos, né? Então acaba separando as pessoas, né? Quando o mais importante, sem dúvida alguma, é o nosso cônjuge, nossos filhos, são valores que estão acima de qualquer coisa, né? Vamos caminhar então aqui. Pastor, deixa eu só fazer um comentário aqui, desculpa. Pode fazer, cara. É que eu vejo que, infelizmente, nós vivemos aqui muito longe daquele versículo que diz: tendo o que comer e o que vestir, dê-se por satisfeito. Nós estamos muito longe. Se você não tiver um iPhone, se você não tiver uma televisão de 50 polegadas, se você não tiver um apartamento com 3 dormitórios, infelizmente, nós estamos envolvidos demais com o capitalismo. Exatamente. Exatamente. Isso gera angústia, né? Ansiedade, cobrança, né? Cobrança da esposa em relação ao esposo, né? Do esposo em relação à esposa, e com isso tudo acaba roubando a vida do casal, né? A vida da família. Muito bem. Vamos lá. Capítulo 11. Só falta mais um capítulo. O capítulo 11 também é facinho. Fala sobre os filhos, né? Fala sobre os filhos. Esse capítulo 11 aqui, eu não sei se os irmãos atentaram para ele. Ele muda aqui quase que um padrão, viu? É muito presente na nossa sociedade, tá? Então, vamos lá. A relação familiar, o autor coloca, básica, né? É esposa-esposo, tá? Eles são uma só carne, conforme está lá em Gênesis 2, 24.
E os filhos são bênção de Deus. Eles nascem, crescem e seguem o seu próprio caminho, formando a sua própria família, tá? Muitos, e ele coloca isso, muitos casais estão vivendo como se a relação familiar básica, tá, fosse pais, filhos, tá? E não esposo, esposa e depois filhos. Casais que estruturam a sua vida familiar em torno de seus filhos são candidatos a sérios problemas no futuro. É o que o autor coloca. E aí, irmãos, já falamos um pouco sobre isso, né? O casal que vive em função dos filhos, né, que desprezam a vida conjugal, criam problemas também para os próprios filhos. Porque os filhos, quando tiverem que formar, né, as suas próprias famílias, estarão ligados aos pais, né, e terão dificuldade em deixar pai e mãe e se unir ao seu cônjuge. Alguém? Acho que foi a Vilma, se não me engano. Foi eu. Eu me recordo que antes do meu casamento, nós tivemos também, né, um momento de preparação, eu e Ednei tivemos um momento de preparação com o pastor, né, o pastor Ari Cabral, que esteve conosco, fez nosso casamento, e eu me recordo, e ficou muito gravado isso também, né, que ele colocou que o lugar de filhos no casamento é sempre no banco de trás, né? Com os devidos cuidados, devido cinto de segurança, tudo aquilo que o filho merece, exige de atenção, cuidado, proteção, mas que nós não podemos nos esquecer que o lugar dos filhos é sempre no banco de trás, né? Então, quer dizer, já trazendo mesmo, né, essa denotação, essa importância, porque no dia a dia que eu vivo, atendo famílias, né, e muitos dos problemas que a gente vê estão em torno disso, de maridos e esposas que se anulam enquanto casal, cônjuge, e se dedicam extremamente aos filhos, achando que está fazendo bem, mas depois percebe-se que não, né? Porque quando precisa até da segurança da palavra única do pai e da mãe, não se tem também. Um fala uma coisa, o outro fala outra. E aí, em casais separados, isso acontece muito, porque os filhos acabam se achegando mais ao lado daquele que vai trazer para ele mais benefícios, que vai trazer o sim, né? E que muitas vezes aquele que cuida, que está durante a semana, muitas vezes que põe o limite, que coloca a regra, que precisa colocar, é colocado como o chato. Mas por quê? Porque antes não houve, né, esse olhar, esse acordo, para que pudessem falar também a mesma língua. Nós temos, por exemplo, Isaac e Rebeca, né? Se esse princípio fosse observado por eles, eles não teriam vivido os dissabores que viveram, né? Porque os filhos teriam sido colocados no devido lugar deles. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Aí um se voltou para um filho e o outro se voltou para o outro filho. Uma questão aqui, como cuidar dos filhos sem sacrificar o casamento? Eita, essa é boa, né? Como cuidar dos filhos, né, sem sacrificar o casamento? Há casais que estão sacrificando o casamento, tá? Por conta dos filhos, porque estão colocando os filhos em primeiro lugar. Lembrando que é quando você põe o seu cônjuge em primeiro lugar que você cuidará bem de seus filhos. A Taninha trouxe essa né, imagem dos filhos no banco de trás.
né? Quando os filhos estão no banco da frente, ou um filho no banco da frente, o outro cônjuge está atrás, né? E como esse cônjuge se sentirá inseguro, triste, né? Preterido, né? Isso irá afetar no próprio cuidado ao filho, né? Poderá criar inveja, né? Ciúmes. Você percebe muitas vezes ciúmes por parte da esposa em relação à maneira como o esposo trata a filha. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque o filho está no banco da frente, não é o cônjuge. Agora, quando o cônjuge está no banco da frente, ele se sente amado, ele se sente seguro, feliz, né? E ele passa a ter condições psíquicas, emocionais, de poder, de cuidar da família, de cuidar bem dos filhos. Então, é preciso tomar cuidado. Como cuidar dos filhos sem sacrificar o casamento? Uma das questões que eu vi, que o autor traz, eu acho super importante, não adiar para o futuro o que deve ser feito hoje. Tá? Você não pode sacrificar o seu casamento. Tá? Você não pode deixar que isso aconteça, né? Então, você tem que cuidar dos seus filhos, mas, ao mesmo tempo, não sacrificar o casamento. E como que isso é possível você fazer? Não adiar para o futuro o que deve ser feito hoje. Muitos casais com filhos, o autor coloca, adiam para o futuro viagens que poderiam fazer. Tá? E aí, depois, o tempo passa, as condições mudam, né? Então, faça hoje. Você que é pai, você quer ser uma bênção na vida do seu filho casado, da sua filha casada, diga a eles, ó, eu fico com as crianças para que vocês possam viajar. Tá? Para que vocês tenham um tempo só vocês dois. Né? Passem um final de semana, eu cuido deles. Isso é importante. Não ficar sempre deixando para depois, porque isso vai afastando o casal. Tá? Vai afastando o casal. E quem serão os prejudicados? É sempre bom pensar assim, quem serão os prejudicados? Os próprios filhos depois. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Vamos conversar. Temos um tempinho aí, tá? Terminando, mas ainda temos um tempinho. Aí eu acho mais difícil que cortar o cordão umbilical. Deixar os filhos em casa no final de semana para viajar, a gente não chegou ainda bem que é um consenso, né? Que não é ela querendo ir, eu querendo ficar, ou eu querendo ir, ela querendo ficar. É um consenso. Por enquanto, vamos ficar os 4 juntos em casa. Sim. Quando tiver a oportunidade de viajar, vamos viajar os 4 juntos. Mas é um consenso. Sim. Mas é importante também que o casal invista na vida a dois. Né? É importante. Sabe por quê, irmãos? Porque depois os filhos vão viver a vida deles. Né? E se a gente não viver algumas experiências que a gente pode e deve viver enquanto casal, com a idade que a gente tem e tudo, depois fica difícil também. Tá? Depois fica difícil. Então, volto a dizer, você pai, quer ser uma bênção, né, na vida dos seus filhos, proponha isso. Né? E você, com isso, estará investindo também na vida dos seus netos. Tá? Vamos lá. Para finalizar, capítulo 12, o relacionamento com os familiares. Acho que de todos os capítulos, esse aqui é o que é mais difícil em termos de tabu. Esse é o mais difícil, pelo menos a minha opinião, em termos de tabu.
Vamos lá. Para que o relacionamento com os familiares seja adequado, saudável, precisamos responder, e com sinceridade, a uma pergunta: quem é a nossa família e quem são os nossos familiares? Olha aqui, que questão, né? Porque nos coloca ou de um lado ou de outro, né? Não mistura as duas coisas, essa pergunta, na verdade. Quem é a nossa família e quem são os nossos familiares? Ah, não, pastor, não dá para responder a esta pergunta, porque família e familiares, para mim, é a mesma coisa. O autor não coloca assim, e eu também não vejo que seja assim. E aí, irmãos? Família, vamos lá, família. Pensando numa resposta errada. Eu, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, sobrinhos, etc. A família. Isso eu esqueci de um detalhe, do cachorro, né? Do cachorro, né? Porque o cachorro faz parte da família também, né? Família, de acordo com o que lemos no capítulo 12, família, o casal e os filhos. Família. Familiares, todos os demais. E aí? É difícil, né? Parece que a gente não assimila muito bem essa ideia. Tá? A gente parte do pressuposto de que família são todos, todo mundo é família. Não, família, família. Familiares, familiares. O que vocês acham? O que vocês têm a dizer sobre essa questão? Vocês que leram e que, com certeza, pensaram em questões aí. Ela fala, você não vai falar. Só ele fala, meu Deus do céu. Não, tem um post na internet, não sei se vocês já viram uma postagem na internet que fala que se você trocaria um parente por 5 milhões de reais. Eu quero saber onde é que você faz isso, mano. Porque, não, também é brincadeira, mas pastorear é isso mesmo, é família, esposo, esposa, filhos. Essa é a sua família. Hoje a família da Rafaela é ela e o Caleb. A família da Carol é a Carol, Fernanda e as meninas. O resto é familiares. E, assim, é bom você não interferir na vida deles, porque eles têm uma vida, a não ser que eles peçam conselhos, mas a vida é deles. E ele também não vem interferir na minha também, não, porque eu não dou essa oportunidade, não dou essa oportunidade. Eu acho que família é família, você resolve seus problemas lá. Se você precisar de ajuda, um conselho, vai pedir. Se você puder aconselhar, você sempre faz isso. Mas eles têm uma família lá e o resto é familiar. É importante fazer esta distinção, tá? Para que a família tenha prioridade. Ok? A família tenha prioridade. Quem deve ter a prioridade? Os familiares ou a família? A família. Tá? Você pode consultar o seu pai sobre uma decisão, algo que você pensa em fazer, você pode consultar o seu pai. Mas desde que antes a questão seja discutida em família. Em família. Então, o pai, voltando no pai que deve ajudar o filho, né? Casado. Fica com os filhos, uma hora ou outra, né? Quando o filho for procurar o pai, pai, eu tenho uma questão aqui para colocar para o senhor. Ah, filho, você já conversou com a sua esposa? Não conversei ainda não. Ah, então, antes de falar para mim, volte e converse com a sua esposa. Tá? Procure saber a opinião dela em primeiro lugar. Depois, se você quiser, você pode vir aqui ou podem vir os dois. Aí sim nós podemos conversar um pouco.
Porque prioridade é a família, a família. Agora, como será prioridade a família se o filho não aprendeu isso? Se o filho lá atrás não viu isso, né? Na relação, em termos de prioridade entre o pai e a mãe, né? Mais alguém quer participar? Pastor, Sim, Regina. então, tá bem definido, acho que para todo mundo esse conceito do que é família, né? Esposa, esposo e os filhos. Mas chega um momento quando seus pais estão velhos que depende de novo de você. Então, é um outro momento de adaptação, né? Sim, esta família vai se unir para acolher este familiar, né? Sim, Vai se unir. Eu acho isso super importante, mesmo porque, Regina, cuidar dos nossos pais é um modelo que a gente dá para os nossos filhos, com certeza. tá? Para que eles aprendam também a cuidar de nós no futuro e façam isso com amor. Mas muitas vezes você vê guerra entre família. Quem vai cuidar dos pais? Né? Exatamente, porque na verdade aí já chegou a um outro estágio que não é nem mais familiar. Uhum. Esse pai que é jogado de um lado para o outro, né, ele já saiu até da categoria de familiar. É como se fosse um estranho já, né? Não faz parte da família, dos filhos, e não é nem familiar, né? Na prática, porque é empurrado de um lado para outro. Isso é algo triste também, né? Eu acho que a gente, pastor, tem que estar, assim, como casal, como família, se preparando para todas as etapas da vida, porque nenhuma é fácil. Quando você tem os filhos pequenos, eles te consomem fisicamente, né? Eu e o Beccar, a gente gosta muito de comemorar todas as datas. Quando a gente se conheceu, namoro e tudo que você imaginar. Quando as meninas nasceram, nós esquecemos de comemorar nossa data de casamento. Que para a gente é tão importante, a gente sempre... Então, assim, eu falo, cada fase a gente tem que cuidar mesmo muito bem, porque consome a gente. Sim, sim. Agora a gente está entrando com as meninas na adolescência. É uma fase nova. Também a gente já está vendo que não vai ser fácil. E depois eu fico imaginando, vai ter uma hora que vai ter que cuidar dos pais também. Então, acho que o casal ele tem que estar bem estruturado para tudo que vem pela frente, dentro de um casamento. Sim, sim, Né? sim. Isso só será possível se o casal estiver fortalecido na relação. Sim, com Tá? certeza. Fortalecido na relação. Para a gente finalizar aqui, eu coloquei que para o sucesso do meu casamento e da minha família, eu não posso desprezar ou rejeitar os familiares. Não posso, tá? Se você quer ter sucesso no seu casamento, tá? Você não pode desprezar os familiares da sua esposa. E a esposa não deve desprezar os familiares do esposo. Porque se você fizer isso, você vai estar contribuindo para o insucesso no seu casamento. Porque não tem como viver numa redoma, isolado. Ah, só nós dois, uma vida de amor, só nós dois aqui, nós nos bastamos. Mentira, não é assim que funciona. Você tem parentes lá. Você tem pessoas lá, tá? Então, quando eu vejo que os casais eles tentam se isolar ou um cônjuge tenta isolar o outro da família, isso só traz confusão. Mais confusão ainda, tá? Ao invés de investir na relação entre os dois, né, que é algo saudável, que vai fortalecer a relação e vai ajudar a abrir as portas para que o casal abrace os familiares, muitos estão agindo de maneira não tão sábia, estão querendo isolar o cônjuge. Não é isolando o cônjuge que você irá viver um casamento abençoado e saudável. Muito pelo contrário. Então,
Um casamento saudável e abençoado passa por uma relação saudável de respeito, de consideração, de amor para com os familiares, seja da mulher, seja do esposo. Não pense que você será feliz, né, desprezando a família do outro. Como que a esposa será feliz desprezando o pai do esposo? E vice-versa. Então, não é assim que funciona. É quando você ama a família da sua esposa, né, que a sua esposa vê isso e ela passa a te amar, a te respeitar mais ainda, quando percebe esse carinho, esse amor, essa maneira, né, amorosa de tratar os familiares. Ok, queridos. Que Deus abençoe os irmãos, a todos. Eu espero que mesmo, né, de uma forma assim, corrida e bem breve, Deus tenha falado ao seu coração, levado você a pensar, a refletir sobre algumas questões e trazer isso para o seu casamento. Com certeza o seu casamento será muito melhor do que já é, viu, Beccaria? É isso. Passo a palavra para o presbítero Rodrigo. Pastor, muito obrigado pelo estudo aí de hoje. Nós agradecemos e com certeza saímos enriquecidos com esse compartilhar. Amém. Que Deus continue abençoando aí como instrumento de Deus nas nossas vidas aí na Igreja Parque Erasmo. Olha, agradeço a todos que participaram também a Cibele e o Lee que estão conosco aí também, né? Muito obrigado a todos os irmãos. Vamos tirar uma fotinha? Eu sempre acabo esquecendo aqui, fui lembrado agora. Vamos fazer uma pose aí. Cadê a Aline? A Aline fez a bebê dormir, tá na outra câmera aqui. Vai ficar separada aqui. Lá, atenção, X. Aí, beleza. Meus irmãos, muito obrigado. Pastor, eu vou pedir novamente que faça uma oração, né, para estar encerrando esse trabalho. E no dia 23 de outubro, nós vamos ter, né, a terceira parte desses nossos estudos aí, encerrando esse livro, tá bom, meus irmãos? Mas até lá eu vou lembrá-los, tá bom? Deus abençoe a todos, pastor. Por favor. Ó Deus querido, nós louvamos o nome do Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, por esta oportunidade, e nós sabemos, ó Deus, que para que o nosso casamento, ó Deus, seja um casamento abençoado, ó Pai, é necessário, ó Deus, que nos curvemos, ó Pai, diante do Senhor, com humildade, com temor, com reverência, com disposição no coração, em obedecer à Tua santa palavra, Senhor. Oro pelos casais aqui, ó Deus, que puderam participar da nossa conversa, desses estudos, ó Deus, que a graça do Senhor seja sobre cada casal aqui, Senhor. Que haja paz, que haja amor, que haja harmonia, companheirismo, ó Deus, e que, Pai, haja humildade também, que cada um, ó Deus, tenha os seus olhos abertos para aquilo que precisa ser melhorado, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um, ó Deus, se disponha a servir ao seu cônjuge, a amar ao seu cônjuge, a honrar o seu cônjuge, ó Deus, a fazer o melhor para agradar o seu cônjuge, Senhor. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Pai. Muitas vezes nós erramos, pecamos, falamos o que
não convém, agimos de maneira infantil muitas vezes, sem sabedoria, e pedimos ao Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria em nome de Jesus. Que o teu poder, ó Deus, guarde os casais aqui, os casamentos, ó Deus, em nome de Jesus, as famílias, ó Pai. Que o teu poder se manifeste em nossas vidas e que possamos viver, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos das ciladas do diabo, Pai. E que os nossos cônjuges aqui, Senhor, se fortaleçam no Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.